Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um debate no âmbito das eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Durante esta semana vamos receber debates com os candidatos às juntas de freguesia de Santo André nesta segunda-feira, terça-feira à junta de freguesia de Sines, quarta-feira à junta de freguesia de Porto Covo, quinta-feira à Câmara Municipal de Grândola. São os debates para esta semana. Hoje, como disse, recebemos os candidatos à junta de freguesia de Santo André no concelho de Santiago do Cacém. São 4, David Gorgulho pela CDU, Luís Santos do STC Somos Todos Cidadãos, embora seja substituído aqui pelo João Fonseca Santos, o número 2 desta lista, depois Marco Guerreiro pelo Chega e Maria Cabral pela plataforma Renovares Santiago do Cacém. Já foi efetuado o sorteio para começar a ordem que vão intervir neste primeiro tema. Como sempre, o esquema do debate é igual. A candidata terá 3 minutos para falar sobre cada assunto. Começamos com uma ronda livre, onde cada um pode explicar as principais propostas da candidatura. Depois temos vários temas e vamos terminar com uma última ronda com 3 minutos para cada um voltar a falar de um tema que não tenha sido tratado, algum tema que queira reforçar. Portanto, está livre para o fazer. Então, aos 4, bom dia, bem-vindos aqui à Rádio Sines e obrigado por terem vindo. Portanto, também ao João Fonseca Santos por substituir o Luís Santos. E a primeira pessoa a falar é exatamente o João Fonseca Santos, nesta primeira ronda, para explicar as propostas que esta candidatura do Movimento Independente tem para Santo André. Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os cidadãos que nos estão a ouvir lá em casa, ou nos seus locais de trabalho. Agradecer também à Rádio Sines pelo convite e a todos os restantes candidatos. O principal objetivo da candidatura é garantir o desenvolvimento e o crescimento de Santo André, baseado em 3 prioridades principais: habitação, cultura e turismo. A primeira grande prioridade não podia deixar de ser a habitação. Com o desenvolvimento que o Complexo Industrial Sintes tem, nos próximos anos vêm milhares de pessoas, não só para Sintes, mas também para Santo André. E nós temos que dar residência a essas pessoas. Temos de ter capacidade de dar residência também a professores novos, a médicos, a profissionais de saúde e também à população que carece de habitação. A Câmara Municipal é proprietária de quase totalidade dos terrenos em Santo André. O que é que tem que acontecer? A Câmara tem que disponibilizar grande parte desses terrenos para realmente haver condições para a construção de habitação a custos moderados. Outra prioridade prende-se com a construção de um auditório que permite acolher grandes eventos culturais. O STC, se vencer, vai construir este auditório e vai construir uma piscina pública que tenha condições para lazer, para cuidados de saúde e para receber eventos desportivos. Estas 2 grandes, tanto o auditório como a piscina, estes 2 grandes empreendimentos, são pedidos pela população já há bastante tempo. Em relação ao turismo, não podemos esquecer que temos 3 magníficas praias e uma reserva natural que tem uma lagoa lindíssima, a Lagoa de Santo André. A nossa costa, em tempos, foi mais valorizada do que o que é agora. A costa é protegida, mas não pode ser esquecida. Por isso é necessário um desenvolvimento turístico sustentável. Temos de ter melhores acessos, melhores condições para os nossos cidadãos e para quem nos visita, assim como maior dinamização cultural. O comércio, a restauração e o alojamento local agradecem e a freguesia vai crescer economicamente. Estas são propostas que conta com a Câmara Municipal, neste caso. Exatamente. A Junta de Freguesia é muito limitada a nível de competências, mas como nós vamos falar mais para a frente exatamente sobre competências, a Junta tem um papel fundamental junto da Câmara e tem que se certificar que estes investimentos vão ser feitos na cidade de Santo André e na freguesia de Santo André. João, eu perguntava-lhe esta questão se pretendem ter um presidente a tempo inteiro ou não. Não é o candidato número 1, mas já falaram sobre isso? Há uma ideia? O que é que tem para dizer? Eu venho em substituição do candidato principal. Portanto, o candidato principal terá que responder a essa questão assim que for oportuno. Eu não vou responder por ele. Ok, obrigado, João. Portanto, vamos agora ouvir o Marco do Chega. Portanto, Marco, também as propostas que o Chega tem para Santo André, se for eleito, neste caso, presidente.
Bom dia a todos. Aproveito desde já para agradecer este convite da Rádio Sines e dar estes cumprimentos a todos os presentes e a quem nos ouve e quem nos está a ver. O Chega apresenta esta candidatura para ser uma alternativa à continuidade já existente e por achar que a freguesia de Santo André carece de uma maior ambição e compromisso, encontrando-se esquecida pelo Executivo Camarário em diversas matérias há muitos anos e, pelo menos no nosso entendimento, com uma apatia do Executivo da freguesia. Indicamos que a habitação como área de urgente intervenção, a área de saúde, no que se refere à colocação de médicos no centro de saúde, é outra que nos preocupa bastante. Espaços públicos, manutenção de espaços verdes, manutenção de passeios, a requalificação do Parque Central, dos caminhos vicinais e a requalificação da Costa de Santo André no seu todo. Acreditamos que uma abordagem diferente aos problemas da freguesia não vamos prometer, vamos nos comprometer. A freguesia tem potencial para evoluir e crescer e ele tem de ser explorado com um novo foco, esquecendo da continuidade que promete. Queremos ouvir as pessoas, interagir com elas, escutar sugestões, reclamações, dinamizar o mercado local, aproximar a periferia da freguesia da cidade, com melhores acessibilidades e transportes. Atrair o investimento, quer a nível de comércio, quer a nível de pequenas e médias indústrias, aproveitando a proximidade ao polo industrial de Sines, que está em profundo crescimento. E se for eleito, vai ser a tempo inteiro? Sim. Se for eleito, irei ser a tempo inteiro. Sim. Obrigado. Vamos ouvir então o David Mergulho, candidato da CDU, também para 3 minutos, explicar as propostas que tem para a freguesia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todo o auditório da Rádio Sines, a quem nos vê nas redes sociais, a quem nos ouve em casa, nos locais de trabalho, cumprimentar obviamente os candidatos das outras forças políticas e dizer que aquilo que eu vou propor aqui, que nós vamos propor, é algo que a Junta de Freguesia pode fazer. Portanto, vamos cingir-nos àquilo que é o programa da Junta de Freguesia. Primeiro, qualificação do espaço público. Nós temos tido uma intervenção muito forte na área das acessibilidades, em particular nas zonas pedonais, na questão da mobilidade condicionada, na instalação de equipamentos que sirvam a população, quer os mais novos, quer os mais velhos, e é por aí que queremos continuar para projetar Santo André cada vez mais numa perspectiva moderna, atrativa e funcional. Por outro lado, não fugimos obviamente ao tema da habitação, antes pelo contrário. A Junta de Freguesia tem desenvolvido um trabalho muito grande com o IRU, já desde há 3 anos a esta parte, no sentido de reconverter aquilo que são edifícios de veludos, e aqui podemos falar dos edifícios das coletivas do Bairro Azul, mas também aquilo que são as várias frações que nós sabemos que são do IRU em Santo André e que sabemos que não estão habitadas. Temos vindo a desenvolver um trabalho difícil, um trabalho árduo. Há 2 funcionários do IRU a trabalhar para toda a região centro e sul do país. Isto é inacreditável, mas é verdade. E nós temos estado a conseguir, passo a passo, identificar as frações e com certeza que será importantíssimo saber quem está, quem não está, também para diminuir a pressão sobre o mercado de arrendamento. Estamos ao lado da população e esta é outra medida que nós queremos que continue a persistir naquilo que é a nossa ação, ao lado da nossa população nas suas grandes lutas estruturais. Estivemos ao lado da população na luta pelo início das obras do centro de saúde que tardavam em começar. Estivemos ao lado da nossa população quando tentaram que a nossa Lagoa de Santo André não fosse aberta, quando tentaram prejudicar os nossos pescadores e a nossa economia local. Não o permitimos em conjunto com a população. Estivemos ao lado da população quando fomos falar com as infraestruturas de Portugal já por 2 vezes para se garantir uma passagem pedonal do bairro da Atalaia para as traseiras da zona comercial, de uma das zonas comerciais da cidade. São 3 medidas, são 3 exemplos daquilo que onde nós trabalhamos, onde nós investimos o nosso tempo no trabalho sempre junto da população. Depois na educação, na cultura e no desporto, que são absolutamente fundamentais para a nossa população e que no fundo estão um bocadinho na gênese daquilo que é a nossa força e a nossa identidade. Na educação, estar próximo dos nossos jovens nas escolas. Eles são o nosso motor, por exemplo, da nossa candidatura e do nosso sucesso enquanto ecofreguesia. São eles que nos têm ajudado também em casa, quando chegam com a mensagem aos seus pais. Depois, no âmbito cultural e no âmbito esportivo, cada vez somos mais um polo receptor de grandes eventos que projetam Santo André, que o colocam no mapa, e isto depois tem toda uma dinâmica associada. Uma dinâmica, naturalmente,
ligada àquilo que é o comércio local, àquilo que é a economia local, àquilo que é o alavancar e o projetar de Santo André para outro tipo de espaços, e obviamente que essa projeção é absolutamente fundamental. Quer sejam as autarquias locais a promover os eventos, quer seja o nosso valioso movimento associativo. Obrigado, David. Vamos terminar esta ronda com a Maria Cabral, que é a candidata da plataforma Renovar Santiago, também ouvi-la as propostas da plataforma. Bom dia, eu quero saudar todos os ouvintes da Rádio Sines, assim como os que nos acompanham online, saudar ainda os outros candidatos aqui presentes e agradecer o convite para este debate. A nossa candidatura do Renovar Santiago defende que Santo André, freguesia mais populosa e dinâmica de Santiago do Cacém, tem potencial para se afirmar no litoral alentejano, conciliando a sua história, diversidade populacional e património natural com os desafios do futuro. O crescimento esperado com os investimentos em Sines exige respostas em habitação, saúde, educação, cultura, desporto e lazer, através de infraestruturas adequadas. A freguesia deve apoiar crianças, idosos e vulneráveis, preservar o património e valorizar a diversidade. São prioridades reabilitar equipamentos desportivos e culturais, a piscina, polidesportivos, pavilhão escolar, parque central, mercado municipal, criar um bairro, um centro cultural de artes, construir um terminal rodoviário e transformar o bairro Azul num centro cívico. O património cultural, natural, fontes, moinhos, lavadouros, Lagoa de Santo André deve ser recuperado e preservado, conciliando turismo sustentável e proteção ambiental. A freguesia aposta em mobilidade suave, ciclovias, transporte elétrico interno, comunidades energéticas e melhor gestão de resíduos. A participação cidadã será reforçada com orçamento participativo alargado, assembleias transmitidas em direto, reuniões nos bairros e descentralização da gestão. A Junta deve ainda ser reivindicativa junto da Câmara e do Governo. O objetivo é fazer de Santo André uma freguesia moderna, verde, inclusiva e participativa, equilibrando tradição, inovação, com gestão eficiente, valorização cultural, desportiva e ambiental. São essas as propostas. E vai exercer a tempo inteiro, a meio tempo? Qual é a sua ideia? Sim, eu penso que Santo André, devido ao tamanho da freguesia e ao número de população, assim o exige. No seu caso vai então a tempo Sim. inteiro. É o pouco que não perguntei ao David. David também com uma resposta rápida vai continuar a tempo inteiro, se for eleito? Não há outra forma de estar em Santo André, tem de ser a tempo inteiro. Seria importante também, já agora perceber, e atendendo a várias fontes bastante fidedignas que nos têm feito chegar aqui algumas informações que eu consideraria preocupantes, que houvesse um esclarecimento cabal por parte do Somos Todos Cidadãos, se o candidato número 1 à freguesia vai efetivamente exercer a tempo inteiro, Ele não está cá, não pode responder, ou se vai passar essa incumbência ao seu número 2, porque senão estamos aqui a enganar as pessoas e estamos a colocar as O coisas Luís noutros Santos não termos. está cá para responder, portanto terá que responder noutra altura, se assim o entender. Vamos passar então para a segunda ronda e começamos pelo Marco. O que defende é ao nível da descentralização de competências, é sempre uma reivindicação das juntas de freguesia, mas é preciso também verbas, é preciso funcionários para depois efetuar as competências. Marco, o que é que defende? Mais competências para a freguesia, uma freguesia com mais competências, qual é a sua ideia? Claro que uma freguesia como a nossa que estamos aqui a falar é sempre e é desejável que tenhamos mais competências para podermos ter uma maior intervenção ao nível das obras, das infraestruturas que podemos intervir. Assim, neste caso estamos sempre limitados a qualquer tipo de obras a realizar, porque a Câmara é que dá sempre o seu aval, ou que dará sempre o seu aval. Nesse sentido, acho que um aumento de competências, ou uma delegação de competências por parte da Câmara no Executivo da freguesia para, por exemplo, para podermos tratar de ruas, poder alcatroar ruas, para poder fazer obras de maior dimensão, neste caso para se poder tratar de um parque central que está relativamente maltratado, pelo menos numa das partes, e na parte do lago também, para podermos intervir em caminhos, não digo vicinais, porque esses são nossos, são da freguesia, mas para podermos intervir em outras obras de maior valor, sim, isso sempre
acho que devemos ter, sim, deve haver a descentralização para podermos realizar mais obra e mostrar mais obra, e nós sim que estamos mais perto das pessoas e mais perto dos problemas, podemos intervir rapidamente e não estar à espera de uma autorização e uma decisão da Câmara. E isso também com mais verbas, para que a freguesia possa ter mais funcionários. A descentralização implica, automaticamente, se é descentralizado, tem que haver transferências de verbas por parte da Câmara e ao mesmo tempo, a Câmara tem funcionários que estão a fazer determinados tipos estão designados para esse tipo de trabalho, e esses funcionários podem passar para a Junta de Freguesia e trabalhar para a Junta de Freguesia. Falou aí já dos jardins, tem mais alguma ideia que possa ser descentralizado para a freguesia? As estradas, o arranjar das estradas, assumir algumas funções apesar de termos as escolas básicas, se calhar as primárias, numas outras escolas, a delegação de competências. Pronto, obrigado, Marco. Ouvimos agora, portanto, o David Gorgulho. David, também a nível de competências, ou seja, como atual Presidente conhece bem o que está descentralizado, defende mais competências, também com mais verbas, para que a Junta de Freguesia tenha mais capacidade de efetuar o seu trabalho. Qual é a sua ideia? A Junta de Freguesia de Santo André já desde há vários mandatos que tem procurado sempre uma progressiva maior autonomia. Nós seguimos exatamente esse caminho, mas nós temos uma realidade em Santo André que é diferente de todas as outras freguesias. Nós temos praticamente 50 funcionários da Câmara Municipal a trabalhar em Santo André, em áreas como os espaços verdes e a limpeza urbana, que são tidas como um exemplo, e até em termos comparativos, por exemplo, com a terra em que estamos aqui a fazer este debate, que invariavelmente compara com o estado das nossas estradas, dos nossos espaços verdes, da nossa limpeza urbana, independentemente de haver, obviamente, algumas questões que possam ser melhoradas, mas a verdade é que temos esta garantia ao nível da Câmara Municipal. Depois, naturalmente, nós temos já delegação de competências da Câmara, nas intervenções nas escolas, nos transportes escolares, na ocupação do espaço público, na publicidade, temos naturalmente uma atenção muito grande e redobrada sempre que são feitos os novos orçamentos. Quando opinamos sobre as grandes opções do plano da Câmara Municipal, temos sempre o cuidado de verificar se no contexto atual, naquele contexto, se justifica haver uma passagem de competências para a Junta de Freguesia. É muito importante que se avalie no momento se a Junta é de facto capaz de fazer melhor do que a Câmara Municipal está a fazer, porque muitas vezes, se calhar, vamos naquele romantismo de conseguir fazer melhor, imbuídos na questão da transferência de competências, fazer, mas depois, se formos avaliar os recursos que são necessários, não é assim tão fácil. Portanto, nós defendemos que, de facto, transferência de competências, sim, com responsabilidade. Agora, se falarmos das transferências de competências diretas do Governo para as freguesias, que também existem, e em 2020 surgiu, por exemplo, a questão do espaço cidadão, em que aquilo que nos ofereciam para uma transferência de competências no âmbito do espaço cidadão era uma secretária. Eu fui à Agência de Modernização Administrativa a Lisboa perguntar se era mesmo verdade aquilo que estavam a dizer, e era de facto. Quando tínhamos de fazer obras, formar funcionárias, no nosso caso, com o volume de trabalho que temos já do expediente normal da Junta, tínhamos de contratar pelo menos 2 funcionárias, e já se esquecer aqui a questão de folgas, baixas, etc. Portanto, é preciso muita responsabilidade para depois não estarmos a falar da famosa transferência de encargos, quando nós poderíamos de facto estar aqui a fazer um excelente trabalho, mas depois os recursos que nos são transferidos são de facto insuficientes. E a nível da Câmara Municipal, dos que ainda não estão transferidos para a Junta de Freguesia, pensa que há aqui algum que pudesse ser, David, que ainda se enquadrasse dentro das possibilidades da Junta de Freguesia? Nós na zona rural da freguesia falámos há um ano atrás sobre a possibilidade de, em algumas zonas verdes da zona rural da freguesia, poder haver essa possibilidade. Chegámos depois à conclusão, depois de fazer essa tal avaliação, que era melhor não avançarmos. Será com certeza uma das áreas que teremos aqui em atenção já na construção do novo orçamento, que será automática após a tomada de posse, atendendo à altura do ano em que estamos. Obrigado. Vamos a ver agora a candidata da plataforma, Maria Cabral, também em relação às competências, e é uma conhecedora também de Santo André. O que é que pode ser feito para melhorar? Eu penso que nós, plataforma, pensamos que se a Junta de Freguesia quer mais proximidade para corresponder às necessidades dos seus habitantes, a descentralização faz todo o sentido, mas tem de vir acompanhada dos meios financeiros necessários.
exigimos a transferência da competência de gestão do Parque Central para a Junta de Freguesia, requalificando como espaço verde de qualidade de referência. O estado em que se encontra o Parque Central neste momento, cheio de peixes mortos, com falta de oxigênio na água do lago, geralmente causada pela falta de circulação que impede a troca de gás entre a água e a atmosfera, essa oxigenação essencial para os organismos aquáticos não está a acontecer no largo do Parque Central. Não são as lavagens de alcatrão de 4 em 4 anos e ficar a freguesia bonitinha que vão resolver este tipo de problemas que nós temos. Para a plataforma Renovar Santiago, a descentralização deve aproximar os cidadãos das decisões, tendo assim uma gestão mais democrática, até porque a própria freguesia conhece melhor as necessidades locais e não pode aceitar encargos sem receber os respectivos recursos. Isto é muito importante. Nunca pode ser feita uma transferência de responsabilidades sem os recursos financeiros correspondentes. Portanto, aceitar transferências só porque sim, isso não pode acontecer. E como é que pode fazer essa aproximação aos cidadãos que falou? Como é que pensa que pode ser feita ou ser melhorada? Esta aproximação aos cidadãos será ouvindo a voz da nossa freguesia e que nós temos feito. Aliás, o nosso programa foi construído na base das sugestões de pessoas independentes, de cidadãos que quiseram entrar na plataforma, dar as suas opiniões. Nós recolhemos as opiniões de imensas pessoas e, com base em tudo isto, nós construímos o nosso programa. Claro que há coisas que são comuns a todos, porque o que é necessário para Santo André é necessário para Santo André e ponto. Quer dizer, há coisas que são comuns a todos e ouvir os cidadãos e estar próximo deles, ter depois as competências e os meios financeiros, eu acho que é da maior importância. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o João. Portanto, João, também a nível de competência, você também é um conhecedor de Santo André. O que é que pode ser feito? Pode ser feito mais alguma coisa para melhorar? Em primeiro lugar, penso que não há dúvidas entre os candidatos que as juntas estão mais próximas dos cidadãos e que vivem mais de perto os problemas existentes do que a Câmara. E não tenho dúvida nenhuma que a junta conseguirá fazer um excelente trabalho nesse sentido e consegue responder mais rapidamente aos vários problemas que existem em Santo André. Mas para isso tem que haver descentralização de competências. Se não houver essa descentralização de competências, estamos limitados a uma série de serviços. Limitados que não chega. A Junta precisa dessas competências, precisa de ter mais transferências financeiras e de recursos humanos, que foi aqui muito bem falado. Sem isto, estamos limitados constantemente a obedecer a uma Câmara Municipal. Não podemos esquecer que Santo André tem cerca de 10 mil habitantes. Que Santo André não é só a cidade. Tem o Giz, o Assinhal, a aldeia, Deixa o Resto, Brescos, Costa de Santo André. Eu pergunto como é que com o número de pessoas que trabalham, funcionários da Junta de Freguesia, conseguimos dar resposta a estas localidades todas. É muito complicado, realmente tem que ser a Câmara, e a Câmara não vive de perto os problemas como a Junta de Freguesia. Tem que ser a Junta a garantir grande parte destes serviços. E com mais funcionários? Com mais funcionários, exatamente. Mais funcionários sob gestão da Junta e transferências financeiras. O Parque Central não faz sentido não pertencer à gestão da Junta de Freguesia. Já devia ser há muitos anos. Houve no Parque Central um investimento enormíssimo há uns anos. É inexplicável como é que o Parque Central tem os problemas que tem, depois desse investimento que foi feito. Foram centenas de milhares de euros ali investidos. Caso outra parte que pode realmente passar para a Junta é a manutenção do espaço público, como as estradas. As zonas rurais têm grandes problemas a nível de estradas. Caso o STC vença, o Somos Cidadãos vencer, não há problemas nenhuns, de certeza, na Junta ser mais autónoma e que não dependa tanto da Câmara e que tenha um papel mais proativo junto da Câmara. A nível da Câmara, mas aí também mais verbas para que possa ter mais funcionários, é o que vai exigir, né? Sim. Mas como ainda tem aqui 30 segundos. Tem que vir competências, tem que vir transferências financeiras e transferências de recursos humanos. Porque só com os funcionários que a Junta tem, de certeza que mais competências não
ainda seria pior. Não conseguimos aí dar mesmo... tem que vir mais recursos humanos, isso não há dúvida nenhuma. Obrigado, João. Portanto, aqui terminamos este segundo ponto. Vamos passar para o terceiro. Na ação social, a Junta de Freguesia, como já aqui disseram, é sempre quem está mais perto. As pessoas, quando precisam de uma ajuda alimentar, é a Junta de Freguesia que está ali ao lado da casa, quando precisam de apoios. Começando pelo David Gorgulho. Na ação social, David, a Junta de Freguesia já faz alguma coisa? Pode fazer mais? Pode fazer diferente? Qual é a sua ideia? Apenas aqui só muito rapidamente para esclarecer. O Parque Central tem sido um orgulho para todos os habitantes de Santo André. É natural que haja aqui algumas situações que não estão tão bem, que já estão previstas realizar investimentos e a verdade é que todas as candidaturas sabem disso porque tem sido um compromisso da CDU. Nunca se investiu tanto no Parque Central no pós-qualificação e não foram algumas centenas de milhares, foi 1 milhão de euros na altura. Nunca foi 1 milhão de euros e na altura na altura tudo o que foi feito melhorou extremamente o Parque Central e nesta fase as pessoas sentem-se orgulhosas de lá ir. O que se passou no lago já está corrigido e será depois corrigido de vez já numa próxima intervenção que vai acontecer certamente por parte da Câmara Municipal. Quanto à questão da ação social, esta tem sido uma das áreas que nós mais temos trabalhado, até porque temos uma situação ao nível social extremamente complicada no país, não é algo que seja só da freguesia. Temos e conferimos aqui um reforço enorme à nossa Comissão Social de Freguesia, que é como se fosse um tentáculo da Junta de Freguesia na área da ação social. Um trabalho intenso, diário, com uma rede alargada de parceiros, um trabalho muitas vezes até invisível, mas do qual nos orgulhamos muito. Muito concretamente, atendimentos, cerca de 50 por ano, queremos continuar a realizá-los, queremos continuar a lutar por condições de habitação dignas e a lutar e a denunciar a sobrelotação de imóveis que existe e nós somos um dos parceiros que denuncia precisamente esse tipo de situações. Apoio de primeira linha para necessidades alimentares, apoio de primeira linha com questões relacionadas com a habitação para condições de insalubridade. As Férias em Movimento, um programa de férias totalmente gratuito feito pela Junta de Freguesia, em que 30% é exclusivamente para crianças carenciadas da freguesia. Essas vagas ficam trancadas. Crianças que nunca conheceriam, se calhar, alguns dos nossos equipamentos se não fosse este programa. Continuar a apostar numa viagem, num momento de felicidade para estas crianças uma vez por ano. Isenção de taxas para famílias com comprovada carência económica, já o fazemos, queremos continuar a fazê-lo. E depois todo um trabalho no âmbito da Comissão Social de Freguesia, que é absolutamente brutal em todas estas áreas, transversal desde as crianças até aos idosos. É de facto uma das áreas em que nós mais apostamos e onde a Junta de Freguesia está mais conectada com a comunidade. E vai reforçar esse trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, David. Vamos agora ouvir a candidata da plataforma, Maria Cabral, também nesta área. Pode ser melhorado? Qual é a ideia da plataforma? Eu acho que muito tem sido feito, mas há sempre a melhorar. A Junta tem de se preocupar com o que se passa no seu território. Tem de ter o poder reivindicativo para as suas necessidades, solidariedade, parcerias com a IPSS, parcerias com a Câmara para maior apoio aos idosos e famílias carenciadas, que é um problema enorme e com que imensas pessoas se debatem, porque Santo André tem uma população que está a envelhecer e, apesar da construção do novo lar, que não sabemos como é que as pessoas vão, com as reformas que têm, aceder a um lugar num lar da Santa Casa, que sabemos como é que isto funciona. Portanto, promover a solidariedade com grupos em maiores dificuldades, nomeadamente com a habitação. Aqui com a habitação há um problema que eu acho gravíssimo, porque a Junta, que depende da Câmara, a Câmara tem dois tipos de investimento, a habitação social e as astas públicas. Há 400 fogos previstos para as astas públicas e para a habitação mais cara, não é? E para a habitação social são apenas alguns lotes, umas dezenas de lotes e pronto. Isto são terrenos que foram transferidos do público para o privado, portanto não se justifica a Câmara estar a fazer negócio com terrenos que teve a custo zero, não é? E a dar a empreiteiros, a dar, entre aspas, a construção e as astas públicas a empreiteiros e para serem,
falta-me o termo, para sofrerem a mesma especulação que até agora todo este problema tem sofrido. Pronto, passando a outros assuntos, podemos também alargar a rede de creches e ATLs públicos e gratuitos, que é uma dificuldade que muitos pais têm. Prestação de cuidados de saúde primários itinerantes ao domicílio também pode ser alargado. Integração de serviços de telecuidado na rede social. Fomentar o envelhecimento ativo com reforço de apoio domiciliário. Centros de dia, centros de noite, que também são necessários. E cooperativas sénior em alternativa aos lares tradicionais. Dar atenção especial aos que enfrentam a exclusão social e a pobreza, o desemprego, a precariedade laboral e as discriminações, sejam de género, cor de pele, religião, proveniência ou orientação sexual. Pretendemos o bem-estar nos serviços públicos, na saúde, na educação e na cultura ao longo da vida, como na proteção social do trabalho. Muitas dessas competências não são da freguesia, pensa fazer... Pois, tem a ver com outras o que podemos, enquanto junta, reivindicar junto da Câmara, que tem um orçamento grande, que até pode... E até Nós como freguesia, com a habitação, com os habitantes que temos, justifica, não é? Obrigado, Maria Cabral. Agora ouvimos então o João. Em relação a este assunto aqui, os apoios sociais, o que é que pode ser feito para ajudar mais as pessoas, e há muitas carenciadas também em Santo André? Com certeza, o STC tem no seu programa a criação de uma brigada de voluntários para ajudar em pequenas tarefas a população mais idosa e também no apoio a famílias carenciadas. A criação de um gabinete de apoio psicológico com sessões semanais, não só para jovens e idosos, mas também pode ser aplicado eventualmente a famílias carenciadas. Melhor acesso a cuidados de saúde, como já foi aqui falado. O centro de dia ter capacidade para acolher mais pessoas do que o que acolhia. Desbloquear o bairro Sul para a habitação é uma hipótese que existe. Aqui foi falado que já foi feito muito no bairro Sul para a habitação, mas eu não me recordo da habitação no bairro Sul. Aliás, recordo-me infelizmente, de há pouco tempo, ter fechado a Casa das Jovens, o Farol, infelizmente por dificuldades financeiras. Ao nível da mobilidade, a insistência no transporte urbano elétrico para, durante o verão, servir como transporte gratuito para as praias e, durante o ano letivo, as pessoas terem acesso às escolas e todo o ano ao hospital e a outros serviços. Todas essas iniciativas que ajudam, de alguma forma, as famílias mais carenciadas são de louvar, como é de louvar o cabaz que a Junta entrega a famílias carenciadas, especialmente durante a época natalícia. Nós não somos contra as coisas que têm sido feitas, achamos que pode ser mais feito. Existe uma coisa que seria muito importante, e mais importante até do que a entrega de um cabaz, que seria tentar perceber porque é que essas famílias estão naquela situação e fazer o possível para que no futuro não precisem mais de receber o cabaz. Aí sim, estaríamos a prestar um serviço de apoio social de excelência. O João falou aí dos voluntários. Diga-nos mais como é que pretendem fazer isso. São pessoas da freguesia que são os voluntários? Qual é a vossa ideia, João? Serão certamente falado com várias pessoas. Existem voluntários no centro de saúde, por exemplo. Existem voluntários na paróquia. Existe um grupo de voluntários disponíveis para apoiar estas pessoas, estas famílias. E já o fazem, mas pode ser mais, se falado com a Junta de Freguesia, pode ir mais de encontro a este apoio às famílias carenciadas. A João ainda tem aqui 45 segundos. Em relação à habitação, também já aqui falámos e você falou da habitação como uma prioridade. Como é que pode ser feita? É a Câmara a fazer, privados a fazer? Qual é a sua habitação, ideia? como eu disse, os terrenos na maior totalidade pertencem à Câmara Municipal, os terrenos existentes em Santo André. Os terrenos têm que ser cedidos gratuitamente para a construção de habitação. Poderá haver aqui também benefícios fiscais, poderá haver alguma agilidade nos processos, porque vêm milhares de pessoas viver para Santo André nos próximos anos. Como é que nós vamos conseguir dar alojamento a essas pessoas se não agilizarmos esse facto? Obrigado, João. Portanto, a habitação é um problema não só em Santo André, mas praticamente em todo o país. Passamos para o próximo tema. Tem a ver com o espaço público da freguesia. Já falámos aqui
Peço desculpa, não, Apesar de não ter. peço desculpa, só ainda falta, realmente, peço desculpa, Marco, Não há- ainda falta não o tem. Marco, portanto, do Chega, em relação a este tema, Marco. Faça o que foi dito, concordo em muito com o que foi aqui falado, mas já agora também não. Eu acho que, e já falámos das rendas, e como o David já aqui disse, continuar a instar o IRU no sentido deles expondo esta situação, porque existem N habitações fechadas de lutas em Santo André, e essas sim poderiam ser usadas na ação social, cedidas a famílias carenciadas, com rendas sociais, para que elas pudessem também vir a beneficiar. Outra coisa seria o apoio aos idosos mais na periferia, existe em todo o lado, mas a periferia sempre fica mais longe e mais distante. A Junta de Freguesia poderia auxiliar nas suas deslocações aos hospitais, nas suas deslocações às farmácias, tratar de... não consegue ir buscar, a Junta de Freguesia auxilia a ir buscar medicação, entre outras coisas. E nós tínhamos um centro-dia em Santo André, e esse centro-dia encerrou já há algum tempo, e seria uma das coisas que se acha necessária, independentemente do lar que está prestes a ser construído, mas o centro-dia para apoiar esses idosos que ainda têm alguma mobilidade e que estão sozinhos e que não têm durante o dia um apoio familiar. O centro-dia seria algo que se podia incentivar, apoiar, quem sabe, se calhar a mesma instituição que acabou por encerrar, mas se calhar dando mais apoio, se calhar conseguir-se que voltasse a haver este tipo de serviço, que acho que seria útil em Santo André, porque nós temos novos, mas também temos velhos. E se calhar mais as creches grátis, porque nós temos, nada disso, passei em Santo André Aldeia, Santo André, e nós temos lá a antiga escola primária, que está lá. Podia ser muito bem reaproveitada, reabilitada e ser lá colocada, criada uma creche para as crianças. Aí criávamos mais aproveitávamos um património do Estado, da Câmara, e reabilitá-lo para esse tipo de necessidade que existe, e existe muita necessidade também de creche, neste sentido, uma creche financiada pela Câmara. Ainda tenho aqui 45 segundos. Na visão do Chega, a nível da habitação, como é que deve ser construída? A Câmara Municipal deve avançar, as cooperativas, qual é a sua ideia sobre isso? Não, a Câmara Municipal, como já foi falado aqui, todos nós sabemos, é que é detentora da maioria dos terrenos na nossa... E pode muito bem vendê-los, cedê-los à construção e com benefício a quem constrói, e depois podendo a própria Câmara vir a tirar algum rendimento disso, no sentido, imaginemos, constrói um apartamento com 20 apartamentos, desses apartamentos, 1 ou 2 são para a Câmara, para cedência a nível de habitações sociais, e o resto da construção será a custos controlados e não com custos, venda a preços controlados e não com preços especulativos. Obrigado, Marco, do Chega. Passamos então para o próximo tema. Que propostas têm para melhorar o espaço público? Já falaram aqui do espaço público bastante, mas agora começando pela Maria Cabral, da plataforma, o que é que pode ser feito, na sua opinião, para melhorar aquilo que tem sido feito no espaço público, nos jardins, nas estradas, nas ruas? O que é que pode ser feito para melhorar? É assim, a plataforma bate-se e quer-se bater por coisas que estão prometidas há muito tempo e que não acontecem, como por exemplo, garantir o acesso universal e público à prática da natação, reabilitando espaço existente ou infraestrutura já existente, sendo de vital importância para as crianças, adultos, associações desportivas que têm gerado campeões e ainda quem dela necessita para problemas de saúde, e tem que fazer todos os dias 20 e tal quilómetros, ou para ir para Santiago, ou para vir para Sines, ou então aqueles que simplesmente nem sequer vão porque está fora de questão. Esta piscina será ainda muito importante para uso escolar, fazendo a natação parte do Programa Nacional da Educação Física. Portanto, isto é uma situação com a qual nós já nos debatemos há muito tempo. Outra situação que faz muita falta em Santo André é apoiar a exigência de adaptação do Centro de Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro, CAPAG, com a construção de um auditório, portanto, adaptar
já que uma construção de raiz ficaria num valor muito alto, adaptar o Centro de Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro com a construção de um auditório de espaços destinados à criação e ao ensino das artes de palco, teatro, música, dança, com capacidade para a realização de eventos culturais, configurando um centro cultural com a dignidade que Santo André merece. Enquanto polo cultural de referência no litoral alentejano, este centro cultural, auditório ou centro de artes, funciona atualmente no CAPAG, onde funcionam várias associações que devem ser parte ativa do espaço que irá ser construído em parceria com a Câmara. Pode ser assim, poderia também ter uma zona desportiva ou complexo desportivo, desde o clube de ténis até ao pavilhão municipal, poder-se-ia criar aí uma zona, se conseguisse implantar aí a piscina, fazer ali uma zona, um polo desportivo, que é muito importante para Santo André, porque Santo André está a morrer e é preciso dinâmica. Está um dormitório. Santo André está a morrer. Está. Eu tenho 65 anos. Temos andado em terras diferentes. Não, eu tenho 65 anos. Portanto, está a morrer e precisa de dinâmica, porque aquilo está uma cidade dormitório. Saímos, não, quer dizer, os miúdos para terem atividades ou culturais ou desportivas têm que depender de associações, portanto, o que é que a freguesia pode fazer por isto? Na sua opinião, devia ser a própria freguesia a promover essas atividades? Exatamente. Estas atividades, por exemplo, temos aqui Sines, que desde sempre teve no seu programa a natação. Quer dizer, vem o autocarro da Câmara de Sines buscar os meninos 2 vezes por semana, 1 vez por semana às escolas, leva-os à piscina e vem trazê-los, mas desde sempre. Porque não Santo André? Isto é uma coisa que já há muito nós pedimos. Fica essas propostas da plataforma. João, do STC Somos Todos Cidadãos. Também aqui, o que é que já falou aqui também do auditório? Não é aquele auditório que a plataforma defende, que o STC defende, é um auditório maior, mas o que é que defende mais para o espaço público para melhorar? Um dos pontos principais é exatamente a divisão da cidade por uma estrada que é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Essa estrada, esse troço, vai ter que passar para a gestão do município. Nós não prescindimos de ter resolvido esta situação o quanto antes. O município vai ter que chegar à frente e dizer, se eles não fazem as obras, o município tem que fazer as obras, porque aquela estrada é fundamental passar para o município. Só quem não terá a visão de desenvolvimento é que acha que podemos ficar à espera das obras anos e anos sem fim. A freguesia precisa de mais espaços verdes, com árvores capazes de criar sombras. O próprio Parque Central tem déficit de sombras e antigamente não tinha. Tem um parque de merenda ou de lazer completamente sem sombras. É necessário melhorar a iluminação da cidade. Continuam a existir zonas bastante escuras ou com candeeiros apagados. Existem muitas placas toponímicas que já deixaram de o ser, pois o sol apagou completamente o que lá dizia. Essas placas nunca foram retiradas dos bairros. Dá um mau aspecto. A ciclovia que existe tem de chegar até às praias. Temos de ser ambiciosos e dizer que queremos uma ciclovia até às praias, que comece pela praia do Porto das Carretas, que siga depois até à costa de Santo André. Temos de ter mais atenção para com as zonas menos visíveis da cidade, assim como as localidades rurais, pois a zona central da cidade de Santo André tem sido claramente privilegiada em relação a essas zonas. Nas zonas rurais, um dos principais problemas, como já falei antes, continua a ser os maus acessos, que vão perdurando no tempo. Não basta passarmos um tapete novo na zona central de Vila Nova de Santo André, plantar árvores bonitas na zona central de Vila Nova de Santo André, para dizer que a cidade está uma cidade bonita. Há muitas zonas que estão mais escondidas, que não demonstram isso, que não demonstram que a cidade esteja assim tão bonita. As próprias requalificações dos bairros têm que se ter cuidado com o material escolhido. É verdade, sim senhora, melhora o aspecto do bairro, melhora para quem lá anda no bairro, mas ainda agora no bairro dos Serrotes a requalificação terminou e já existem problemas em alguns passeios, já existem falhas, já começam a existir falhas. Imaginemos daqui a 2 ou 3 anos ou 4, o bairro precisa de ser requalificado outra vez. Tem que haver manutenção e mais cuidado com alguns materiais que são colocados na requalificação desses bairros.
Aqui pensa que a Junta e a Câmara têm sido pouco reivindicativas junto a Infraestruturas de Portugal. Esse assunto já devia estar resolvido, na sua opinião? Eu não faço ideia, quer dizer, eu faço ideia porque já me foi dito em assembleias de freguesia. Dizem que estão à espera que seja a Infraestruturas, que é responsável por aquele troço, a fazer as obras. E depois deles fazerem as obras, aí sim passa para o município. Mas nós não podemos ficar anos a fins com problemas na cidade, à espera que a Infraestruturas de Portugal faça a obra. Isso nunca faz. Está provado que nunca faz. O David, numa assembleia, disse-me: eles vão fazer brevemente, nós temos reunido com eles, já passaram sei lá quantos anos, ele tinha grande expectativa que eles iam fazer e não fizeram nada até agora. Como não vão continuar a fazer? Nós temos que chegar lá e dizer: o município precisa deste troço. Precisamos tornar isto uma avenida, de construir habitação de um lado e do outro, de vender lotes de terrenos de habitação, de ter lucro para construir mais equipamentos para a cidade. Obrigado, João. Vamos agora ao Marco do Chega. Marco, também a nível destas propostas, já falou aí do Parque Central, já falou de tudo. O que é que pode melhorar? Como é que se pode melhorar, então, o espaço público de Santo André? Já podemos. Estava aqui já a olhar aqui para um tópico. O terminal rodoviário, onde para a rede express e onde estão os táxis instalados também, é uma das coisas que tem que ser melhorado e que tem que ser reestruturado, porque quem está à espera do expresso está à chuva ou não está, e quem quer que aceder ao expresso está à chuva, e acho que isso tem que ser uma das coisas a melhorar e a reabilitar. O Parque Central, sim, como todos já falámos, pode aquele lado sul, o lado que fica, o lado que nós chamamos o bairro dos Caixotes, está um bocado, digo que abandonado, parece-me meio abandonado, e podia ser reaproveitado, requalificado e reaproveitado. Podíamos tentar fazer ali, e esta seria uma ideia, um mini Rio da Figueira, naquele sentido de, como existe em Santiago, nos fogareiros, um espaço de grande convívio, criando mais sombras, porque aqueles pinheiros também não fazem grandes sombras. O auditório, claro que também achamos que, como freguesia, com muita população, e que a população se desloca constantemente para Santiago, achamos que Santo André terá ou tem condições para poder ter um auditório, mas o auditório, um cineteatro. De raiz é o que defende a construção de raiz de um auditório, do cineteatro? Que eu não estou a ver nenhum sítio em Santo André que possa ser transformado para não sei, a Câmara pode muito bem vir, neste momento não estou a ver, não tenho pensado em nenhum sítio que possa ser adaptado depois precisamos a Lagoa de Santo André, eu acho que precisa de umas obras de lavagem de cariz, porque nós entramos na Lagoa de Santo André e tem um aspecto abandonado quando entramos por ali, até à primeira rotunda, que a outra depois é a do Pelourinho, mas aquele aspecto ali, de um lado e do outro, tem um aspecto abandonado. A parte onde está a tenda que é utilizada para fazer determinados eventos, que já foi falado e está em alguns planos para ser requalificado, para ser ali, ficar com um aspecto mais apelativo, ainda não aconteceu. Precisa-se de fazer obras os jardins daquele loteamento estão ao abandono, precisam de ser completamente requalificados. Um espaço, criação de um espaço idêntico à loja de cidadão que a Câmara há pouco tempo instalou no HLA, e que acho que fazia muito mais falta em Santo André a instalação de um serviço desses, porque muita gente se desloca para Santiago do Cacém para tratar determinados serviços, e eu acho que o hospital não é o sítio ideal para se tratar desses serviços. A colocação de um estabelecimento desses em Santo André teria toda a lógica, e é de extrema necessidade, creio eu, porque faz-nos muita falta. Obrigado, Marco do Chega. Agora, David Gorgulho, começando talvez aqui, dava-lhe aqui alguns segundos para falar sobre esta questão da estrada que divide pela Nova de Santo André. Qual é o ponto nesta altura? O ponto sobre essa questão, eu já há pouco, quando na minha intervenção inicial, falei sobre esta questão. É importante clarificar aqui algo. A obra que estamos a falar para a reconversão, desde o nó das Areias Brancas até à Rotunda Oval, na reconversão de uma alameda, com rotundas de acesso à zona industrial, com esta passagem pedonal ou não até para
a zona comercial para uma das zonas comerciais da cidade. É uma obra que eu nem consigo quantificar os milhões que esta obra custa. Como é que é possível que as mesmas candidaturas que nos falam em ter umas piscinas custam 8 milhões, mais 30 funcionários, mais 700 mil euros de manutenção por ano? Um auditório que não anda nessa grandeza, mas é parecido. E ainda fazer tudo isto para o próximo mandato. Nós temos aqui, para a Câmara Municipal, e nós estamos num debate à freguesia, tanto quanto sei, só para a Câmara Municipal nem 3 mandatos eram suficientes. E nós estamos aqui, facilmente, a mandar para cima da mesa, a sugerir que a Câmara Municipal faça este tipo de da Infraestruturas de Portugal nada está previsto, é isso? Não tem ideia? A Infraestruturas de Portugal ainda não assumiu um compromisso connosco no sentido de realizar a obra que tem de realizar. Um pouco à semelhança do que se fez aqui em Sines, à entrada de Sines. Tem de realizar esta obra. Depois, sim, a Câmara Municipal disponibilizou-se, sem ter de o fazer, para assumir a gestão do espaço. Agora, nós não podemos assumir este tipo de responsabilidades sob pena de depois faltarmos àquelas em que nós somos responsáveis. David, em relação ao espaço público, o que é que pode ser melhorado? Em relação ao espaço público, muito concretamente, qualificação do skatepark. Há muito espaço ali para podermos trabalhar, torná-lo mais atrativo ainda, com mais espaços verdes, zonas de piquenique, mais equipamentos, instalação de sanitários, melhores acessos e estacionamento, um trabalho que é para um mandato. Reordenamento do estacionamento na rua Herculano Saraiva, revisão das espécies arbóreas tanto nessa rua como na Rua do Norte, e esta aqui já do lado da Atalaia. Não pode haver receio de dar um passo atrás para depois dar 2 passos para a frente. Instalação de multibanco na zona rural da freguesia, precisa avaliar bem onde. Requalificação de WCs na aldeia de Santo André, Brescos, Deixa o Resto e Costa de Santo André. Qualificação da Rua da Pedreira em Deixa o Resto. Continuar a construção de passeios no cemitério, reforçando as condições de segurança e de mobilidade e de circulação. Instalação de um parque intergeracional na Costa de Santo André, já era para estar concluído, não conseguimos atempadamente ter aqui o apoio que esperávamos vir a ter. Apoio à requalificação da estrada entre Deixa o Resto e o Giz. Absolutamente determinante, uma necessidade que surgiu já desde há uns anos a esta parte. Conseguimos, numa determinada área, resolver, conseguindo aqui um transporte gratuito para os idosos à quinta e sexta-feira para poderem vir tratar dos seus assuntos à cidade, mas a verdade é que há aqui uma população flutuante entre a aldeia de Santo André, aliás, entre o Giz, o Deixa o Resto e a cidade, que requer que seja aqui feita uma intervenção, porque de facto a estrada está perigosa. Depois, uma série de intervenções que nós temos planeadas dentro do espaço urbano, na zona rural da freguesia, mas importa aqui, já agora, Joaquim, se ainda me resta aqui uns 30 segundos. Apenas clarificar 2 ou 3 coisas que foram aqui há pouco ditas. O lar vai ter a valência de centro de dia. Portanto, por aí também podemos ter aqui o princípio da solução. Esta questão da cidade de dormitório, esta é uma conversa inicial da gênese do Centro Urbano de Santo André. Hoje em dia Santo André tem as suas dinâmicas. Santo André é uma terra vibrante. Santo André já está com um patamar, está mais ainda do que nessa altura. Está mais ainda do que nessa altura, não tenho a menor dúvida. Agora, podemos sempre, naturalmente, fazer melhor, todos em conjunto. E é por isso que uma terra com apenas 50 anos desde que para cá veio o primeiro habitante, e falando exclusivamente da cidade, consegue ter coisas e eventos que mais ninguém tem com 50 anos de existência. David, e somos uma referência. Obrigado. Então passamos para o próximo tema e agora vamos voltar ao início, a ordem de intervenções. Vamos começar pelo João Fonseca Santos e para apoiar o associativismo e aqui incluir a cultura, o desporto e até os bombeiros, que fazem um papel importante na freguesia de Santo André. João, aqui o que é que pode ser a capacidade, na sua opinião, de apoiar mais, de apoiar diferente? Qual é a sua ideia? A Câmara tem atualmente um saldo orçamental de 11,6 milhões de euros, quando o recomendável é ter cerca de 10% do orçamento. Se o orçamento atual da Câmara é de 50 milhões, o recomendável é ser um saldo de 5 milhões, porque a Câmara não é para ter lucro, ou seja, tem 6,6 milhões de euros a mais do que o que poderia ter. Estes 6,6 milhões de euros podiam ser transformados em obra. Nos últimos 2 anos e meio, só com a venda de terrenos em Santo André, a Câmara arrecadou cerca de 4.857.000 euros. Quando achamos que estamos muito mal a termos financeiros, se calhar não é bem assim. Se o STC vencer, apostaremos forte nestas áreas. Já aqui disse, quer com a construção de um auditório com capacidade para receber grandes eventos culturais,
quer na música, quer no teatro, não o auditório na escola secundária, que é manifestamente insuficiente para potenciar estas áreas. Quer com a construção de uma piscina, como já aqui falei, e de uma pista de atletismo. Ao nível associativo, atualmente e já há muito tempo, que a maior parte das associações da freguesia de Santo André passam por grandes dificuldades. A maior dificuldade é comum a todas elas, é financeira. Tem de ser reforçado. As associações, como os bombeiros, têm que ser reforçadas a nível financeiro. As associações desportivas movem centenas de atletas da nossa terra. É verdade que em tempos havia outro tipo de dinâmica. Atualmente foi criada outra dinâmica, mais com base nas associações que existem, e as associações desportivas movem com imensas pessoas, com famílias, e não pode haver falta de transporte, por exemplo, para essas associações terem dificuldades de se deslocarem para outras terras, para poderem praticar o desporto e levar o nome de Santo André. Temos de dar mais atenção a esses detalhes que fazem uma grande diferença. Se eu falar só no pavilhão municipal Padre Amadeu Pinto, as condições dos que lá trabalham não podem ser descuidadas. Exemplos concretos: os balneários nem sempre estão nas melhores condições, nem para o uso dos atletas, nem para quem nos visita. O campo de futebol tem várias lacunas. Em tempo de chuva chove, a água acumulada na estrada para quem vai estacionar o carro no pavilhão Padre Amadeu Pinto não consegue estacionar junto ao pavilhão. A própria calçada tem pedras levantadas em mau estado, pode causar lesões por quem lhe passa, incluindo atletas. Existe uma árvore que está a tapar o nome do próprio pavilhão. Isto tudo acumulado é um péssimo cartão de visita e não dignifica em nada os nossos atletas, nem Santo André. Portanto, só mais uns segundos que ainda tem, defende que esse valor que a Câmara tem podia distribuir também pelas coletividades, pelos clubes com apoio superiores, na sua opinião? Eu não estou a dizer que seja deste valor, mas sim, se sobe um saldo orçamental de 11,6 milhões de euros, de certeza que podia ser feito mais. As associações são um movimento dos cidadãos, mexe com as famílias de Santo André, não podem ser descuradas a nível financeiro. Não chega, claramente estão todas com déficit orçamental, com déficit financeiro. Se o STC for governo, vai aumentar os apoios, podemos concluir. Eu não tenho dúvidas que a maior parte das associações, aquelas que movem com mais pessoas, que vão ser reforçadas. Obrigado, João. Vamos ouvir o Marco do Chega. Marco, também o que é que pode ser feito para melhorar aqui os apoios, aumentar? Qual é a sua ideia? O que o João acabou de falar agora, a maior parte dos apoios, esses apoios têm que ser concedidos e cedidos pela Câmara. A Junta de Freguesia, nesse aspecto, poderá ter uma outra coisa, pela Câmara, mas estamos a falar da Junta de Freguesia, por isso é que eu estou a falar aqui pela Junta de Freguesia. E acho que os apoios que podemos fazer são pontuais, digo eu, dinamizar em termos culturais, criar algumas festas. Nós tínhamos aqui instituído o dia da cidade, fazendo uma festa nesse dia e com a participação das associações que existem na nossa freguesia. E aí sim, dinamizar e mostrávamos tudo o que existe e as associações, chamando também todos os artesãos que existem, todas as pessoas que trabalham ali, e que isso também é cultura. É claro que se tivéssemos um anfiteatro, um auditório, em termos culturais também seria bom termos espetáculos e termos outro tipo de coisas. Por exemplo, está a acontecer por algumas freguesias do concelho, estão a existir espetáculos a nível teatral, e que eu sei que já aconteceu na Lagoa de Santo André, mas em Santo André eu acho que ainda não posso me ter passado. Atenção, não estou aqui agora a dizer, eu não dei por ter acontecido esse espetáculo que andou ainda Festival na Estrada. Não, acho que não foi Festival na Estrada, que esse festival não, mas pronto, não estamos aqui para... É o teatro nas freguesias, que vai precisamente às zonas rurais da zona rural do concelho, e por isso é que vai à Costa de Santo André, e não há cidade onde temos o projeto de cena que tem teatro e muito. Sim, e mas bom. também podia ir, não digo a Santo André, também pode ir a Santo Agora André. lá estive. A Santo André, digo. Podia-se apoiar também algumas associações. Falei com transportes que por vezes é necessário, neste caso nas atividades esportivas, que por vezes são necessários eles terem que despender ou arrendar carrinhas para poderem transportar os desportistas para determinado tipo de eventos. E aí a Junta, se calhar, com os transportes, com a carrinha que tem,
não digo sempre, não digo que poderia dar mais alguns apoios. Sim. E a nível de bombeiros também um corpo. Os bombeiros, eles podem, uma das coisas que sei que eles às vezes precisam de apoio e precisam para a formação deles, ainda há tempos estivemos a falar com eles, eles disseram que carros abandonados que existam, que sejam para abate, que aceitam e que a colaboração da Junta pode ser bem recebida nesse sentido, quando sabem que há um carro que é para destinar para eles, para quê? Para o treino pessoal e incentivos. Claro, os bombeiros, quem disponibiliza verba e para quem disponibiliza tudo isso é a Câmara. E o Estado, a Câmara, o Estado, aqui, a Junta de Freguesia aqui tem muito pouco. Pode ser. Obrigado, Marco. Vamos ouvir David Gorgulho. David, aqui também o apoio ao associativismo, a Junta de Freguesia já apoia, assina contratos com as coletividades, mas o que é que pode ser melhorado na sua opinião? Já agora, só para desmistificar esta questão dos 11 milhões de saldo orçamental, diz-se isto assim, mas diz-se sem saber. Isto não se consegue consumir toda a receita arrecadada, seja por atraso em grandes obras, seja por alguns concursos ficarem desertos. E tem muito a ver com isto, não é puro e duro 11 milhões, porque a Câmara de repente decide que não quer utilizar esses milhões, quer e às vezes não consegue utilizar. Em relação ao movimento associativo, bom, eu penso que tanto a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal são unanimemente reconhecidos pelo seu trabalho junto do movimento associativo. Existe, pelo menos nós sentimos isso, uma grande satisfação global por parte do movimento associativo. Prestamos esse apoio financeiro que temos reforçado todos os anos temos reforçado esse apoio financeiro, apoiamos mais de 30 associações da freguesia em termos financeiros. No apoio logístico chega a ser incrível o nosso desdobramento aos fins de semana para apoiarmos todas as associações que nos procuram. Em transportes, só o Estrela de Santo André tem 15 transportes durante a época. Só o Estrela de Santo André, 15 transportes durante a época, está também protocolado com o Estrela nas suas diversas áreas. Fazemos aqui algo muito importante que não foi aqui referido, que é ajudar estas associações e ter aqui um papel incisivo na procura por sedes para essas associações, porque algumas delas ainda não conseguiram a sua sede social. Trabalhamos, por exemplo, muito com o IRU no sentido de serem disponibilizadas coletivas no Bairro Azul para que estas associações se possam instalar. Já conseguimos que sejam desbloqueadas várias delas. Aquelas coletivas que estão abandonadas no Bairro Azul é porque estão em processos litigiosos. Só quando o processo litigioso fica concluído, a coletiva volta a ser entregue ao IRU, que nos procura depois a nós, Junta de Freguesia, para que em conjunto possamos ver quais as coletivas que se adequam àquelas diferentes associações. E é por aqui que nós temos trabalhado. É uma proximidade enorme. Todos os dias há contacto com as associações, seja lá por que motivo for, por causa da iniciativa no fim de semana, por causa de uma questão estrutural, um empréstimo, uma dificuldade, e nós estamos sempre presentes. Fazemos reuniões anuais com o nosso movimento associativo para se definir o calendário da freguesia, para que não nos andemos aqui a atropelar uns aos outros. Temos essa capacidade de incluir todas as associações também no nosso processo de decisão. Na nossa Comissão Social de Freguesia também tem um papel preponderante. Portanto, eu acho que aqui no movimento associativo, acho que temos um trabalho de grande qualidade feito e temos condições para reforçá-lo. Obrigado, David. Vamos ouvir agora a Maria Cabral, da plataforma também. O que é que pode ser melhorado aqui? O que é que pode ser feito, na sua opinião? No associativismo. Eu queria ainda discordar aqui dos valores que o David deu para uma piscina, porque isto seriam umas piscinas, não é? Há valores mais baixos para a construção de piscinas. Pronto, discordo aqui destes valores. Mas piscinas iguais a Santiago ou assim? Não, de Santiago não, porque falta-lhe os centímetros para ser olímpica. Mas não são esses centímetros, não é olímpica, é semi-olímpica. Tá mas não vamos por aí. Não é por aí, com certeza, por centímetros. Pronto, que vamos falar de milhões. O espaço cidadão no HLA, de que falou aqui o Marco, é anedótico. Quando nós tínhamos um espaço de cidadão que ficou em Santiago, vá-se lá saber porquê, e não chegou a vir para Santo André, não bastando isso, ainda vão fazer um espaço de cidadão para ir tratar de IMTs e de não sei o quê, no Hospital do Litoral Alentejano. Caramba, Santo André precisa. Mas foi a Câmara Municipal que colocou o espaço de cidadão no hospital? Não foi a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Pronto, seja como for. Eu acho que isto tudo tem que ser falado e não podem ser atitudes assim independentes. Isto tudo tem que ter um sentido. Pronto. O anfiteatro do parque, de que falou aqui o Marco também, que está virado ao contrário, já era a altura dele ter sido corrigido, não é?
como diz o David e bem, nós somos uma cidade que tem teatro e do bom. Então, por que não aproveitar estes espaços e requalificar isto? Pronto. Indo aqui às associações, no momento em que muitas associações enfrentam dificuldades financeiras e logísticas e de renovação geracional, torna-se essencial reforçar políticas públicas de apoio com base em princípios de inclusão, sustentabilidade, inovação e participação democrática, afastando soluções populistas ou discriminatórias. As associações têm feito um bom trabalho, mas têm ainda de ser responsabilizadas. Não é só receber os apoios, porque há associações e associações. Portanto, o associativismo tem que ter uma estratégia. Não se pode apoiar por apoiar. Tem de se apoiar quem faz trabalho. A política do cheque para a fotografia não pode continuar. Tem que haver um olhar estratégico para essas associações, preservando a autonomia das mesmas. Pronto. Apoiar as associações que adotem práticas ecológicas, reciclagem, hortas comunitárias, gestão sustentável de recursos, incentivar a organização de eventos desportivos sustentáveis, sem plásticos descartáveis, mobilidade verde, compensação carbónica, estabelecer protocolos com universidades, politécnicos e politécnicos para estágios em áreas como gestão desportiva, comunicação, fisioterapia e inovação social. Portanto, tudo isto tem que fazer parte do movimento e do associativismo que nós temos em Vila Nova de Santo André. Eu tenho conhecimento de uma associação ao pé da minha casa que está lá há 3 anos numa escola primária e não faz uma coisa que seja por ano. Serve de lixeira. E se vocês passarem por lá nos Foros da Quinta, vocês veem, ainda agora, esta semana foi lá colocado pela primeira vez uma tabuleta a dizer que é proibido deitar lixo. No mesmo dia foi colocado e descarregado lá um montão de lixo. Quer dizer, ou aplicar coimas, ou arranjar um modo qualquer de que estas coisas não aconteçam. Isto tudo porque estas associações têm que se ver, há que haver um critério, um plano estratégico para se saber se as associações apresentam um trabalho ou não, porque senão não vale a pena. Obrigado, professora Maria Cabral, da plataforma Renovar Santiago. Passamos aqui para outro tema e tem a ver com a Ecofreguesia, que é um projeto de Santo André, que é a única freguesia do litoral alentejano que tem este galardão. E depois também a ciclovia, que penso que continua a ser a maior ciclovia aqui da nossa região também. É um projeto para continuar, e o primeiro a responder será o Marco. É um projeto para continuar até reforçar esta ecofreguesia. Qual é a sua opinião, Marco? Eu acho que sim, deve ser. Acho que é futuro e temos que implementar e que aumentar. Nós, uma ideia que tínhamos, e se ela fosse execuível, era propor à Câmara para promover, no sentido de criarmos, o João já falou aqui na ciclovia até para as praias, mas criar uma ciclovia, um passeio pedonal entre Santo André, uma ligação, digo já a Brechos, porque depois de Brechos até a Alagoas já existe aquele passeio paralelo que podia ser paralelo à estrada, que poderia ser convertido. Criar uma ciclovia e um passeio para fomentar com que as pessoas possam deslocar por essa ciclovia seria bastante interessante. Em Santo André, assim, pronto, teria que ser, poderíamos estender a ciclovia também à aldeia, acho que não ficaria mal. Marco, tem aqui ainda algum tempo, perguntava também em relação à Lagoa de Santo André e toda aquela região. Também defende que podia ser feito mais alguma coisa ali. Qual é a sua ideia? Já que a Câmara debate-se com esta questão da reserva natural, de tudo isto. Acha que podia ser mais persistente com as entidades? Qual é a sua opinião? Sim, isso acredito que a Câmara e a Junta o sejam, não estou a duvidar que não sejam, mas eu acho que sim, acho que temos que continuar e tem que se continuar a pressionar para que se possa fazer alguns desenvolvimento, quer em todos os aspectos,
na Lagoa de Santo André. E podemos também aproveitar por desenvolver, como eu já há bocado falei, criar ali uma reabilitação, a tentar reabilitá-la, dar-lhe um aspecto para que se possa também depois incentivar a implementação de algum comércio ali e se calhar um aumento na habitação ali, na parte que será sempre para a parte para a zona de Lindes, para a parte da reserva nunca será permitido aumentar aí. E este ano a freguesia já teve 3 bandeiras azuis, portanto também vê isso como importante para a promoção do turismo. Sim, exatamente isso sim, e podendo a Junta continuar e fomentar o aumento do turismo em Santo André, criando este tipo de condições criadas nas praias e na lagoa com reserva e com a qualidade que tem, com uma boa publicidade e com um cuidado e um aumento das condições na Lagoa de Santo André, claro que irá aumentar se calhar o turismo, aumentar tudo o resto e sermos mais conhecidos e trazer mais pessoas para aqui. Obrigado, Marco. Agora, David, também a ecofreguesia, o que é que pode ser melhorado aqui também a nível da ciclovia e já agora também se puder falar um pouco sobre as praias, qual é a opinião da CDU? Bom, já agora apenas esclarecer que nós não apoiamos quem não faz trabalho. Inclusive, essa associação a que se refere já não está incluída há 2 anos nos contratos financeiros, nos acordos financeiros com a Junta de Freguesia. Pronto. Em relação às praias, as praias são um orgulho, não é? São um orgulho enorme da nossa freguesia. Não esquecer aqui, principalmente em relação à Costa de Santo André, todos nós, quando chegamos à Costa de Santo André, achamos sempre que algo devia ser feito mais. Mas esse algo devia ser feito mais esbarra no facto de 80% a 90% do território ser privado. Já não basta a questão da reserva natural que limita, e uma reserva natural não permite infraestruturação de qualquer tipo. O que nós tivemos de lutar para conseguir o sanitário para a Praia do Porto das Carretas, o que tivemos de lutar, incluiu, parece impossível, mas é verdade, uma ida com o Sr. Presidente Álvaro Beijinha ao Secretário de Estado para desbloquear esta situação e afinal já ser possível infraestruturar algo. Temos lutado no sentido de conseguir pavimentar e acompanhar precisamente com ciclovia o acesso às praias, não só à Praia do Porto das Carretas, como também para a Praia da Fonte do Cortiço, mais conhecida como Praia das Areias Brancas. Essa questão da ciclovia até Brescos e depois juntar à ecovia, que depois vai até à Costa de Santo André, foi estudada na altura da requalificação desse troço até Brescos. Era incomportável e envolvia ali uma série de complicações com os privados também. Portanto, isto não é assim tão simples às vezes como se quer fazer parecer. Em relação à questão da ecofreguesia. É um orgulho para si ser ecofreguesia? Ser a única da região? Obviamente que sim. Este foi um caminho que nós iniciámos em 2019 e que é muito mais do que um galardão ou que uma bandeira. Eu costumo dizer que o grande resultado se vê na casa das pessoas, com cada família, com cada criança que chega a casa e que, junto dos pais, transmite uma série de diretrizes em casa. Até é bonito porque funciona de baixo para cima e acaba por ser aqui uma formação muito interessante a juntar a uma formação global, geral, que eu penso que cada vez mais a população vai tendo no âmbito da sustentabilidade ambiental em todas as matérias que isto possa envolver. Nós tivemos, portanto, já 3 galardões em 6 anos. Este ano voltámos a subir a nossa pontuação para os 80%, uma menção de prata. Já estamos perto da menção de ouro e se conseguirmos chegar à menção de ouro, significa que em vários parâmetros da candidatura, que é muito difícil, mas mesmo muito difícil, e é por isso que algumas se candidatam e ficam pelo caminho, e eu em particular tenho-me envolvido muito diretamente neste caso, e a própria funcionária da Junta que trabalha comigo nesta área, só ela sabe o trabalho que tem nesta área quando chega à altura da candidatura. Portanto, temos que continuar a melhorar todos os parâmetros, temos potencial para isso, temos um projeto neste mandato que são as hortas comunitárias, que muitos nos disseram que não era possível e que foi feito exclusivamente pela Junta de Freguesia, com o apoio aqui das Águas de Santo André na parte da canalização, mas com um investimento total por parte da Junta de Freguesia, e agora temos 24, agora 25 hortelões lá a trabalhar e quem entra naquele espaço fica absolutamente maravilhado. Uma das propostas que temos é o alargamento das hortas comunitárias. Temos terreno para isso, cedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, assim haja interessados. Obrigado, David. Agora, a plataforma a Renovar Santiago, Maria Cabral, também nesta área,
da Ecofreguesia, penso que é um orgulho também para a plataforma que defende a ecologia. Sim. Mas o que é que pode ser feito aqui, também na Lagoa? Qual é a sua ideia? Eu penso que o que o David diz de ser muito complicado, aquele troço que vai da saída de Santo André até, já houve ali 2 mortes, eu moro e faço aquele caminho várias vezes, e ali tem que haver uma ciclovia, porque é muito perigoso para os ciclistas. Se não é possível em todo o traçado até Bresques e depois a Lagoa, pelo menos as partes mais perigosas têm que ter uma ciclovia, porque não é aquilo, todos os dias tem montes de ciclistas com mochila às costas, turismo. Tem que haver ali uma ciclovia, não pode ser de outra maneira. Depois, progressivamente alargado às outras localidades da freguesia. Pronto, eu bato o pé porque acho que tem que haver, e principalmente naquela zona perigosa onde está o Craça e todo aquele traçado. Pronto. Portanto, ecofreguesias sim, é um projeto que deve continuar. Não sei se estava no vosso programa ou se foi só porque a maioria votou a favor da instalação das hortas comunitárias e o orçamento participativo, esta parte aqui, mas é um sinal de que houve oposição e assim deve continuar. Outra coisa que não está correta é a desbaratização, que deve ser eficaz, não como aconteceu este ano, é baratas por todo o lado, acabar com o desperdício nas regas que ficam a regar ali ad eterno e parar, não sei se já pararam com o uso do glifosato, mas tem que ser parado de imediato. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia têm de tomar uma posição enérgica contra os atentados ao ambiente e à economia das pessoas. Defendemos a produção pública e descentralizada de energia renovável. O PDM deve proteger o Conselho da dilapidação dos bens e recursos comuns de projetos predatórios para todas as suas freguesias. Isto será uma coisa de Câmara, mas que tem a ver com todas as freguesias. Com base na economia social, na ecologia, na solidariedade e no bem-estar animal, o município tornar-se-á mais desenvolvido e próspero. Uma coisa muito importante é a mobilidade verde, a construção da tal ciclovia e dotar a cidade de um circuito interno de transporte coletivo elétrico que permita o acesso às escolas, ao mercado, às superfícies comerciais ou ao centro de saúde e aos bancos, bem como aos demais serviços, e que faça a ligação ao hospital e às praias, por uma ecofreguesia a sério. Muito obrigado então pela sua participação. Vamos agora terminar este ponto com o João Fonseca Santos, que recordo uma vez mais está a substituir o Luís Santos, que é o candidato número 1 aqui do STC, Somos Todos Cidadãos. João, nesta área, o que é que pode ser melhorado em Santo André? Em primeiro lugar, vou falar da ecofreguesia, temos que ver o contexto atual. Ser a única do litoral alentejano, eu não tenho a certeza, mas penso que somos a única do litoral alentejano que concorre a este galardão. Se calhar por isso somos a única a recebê-lo. Tem que se começar por algum lado. Mas eu coloco algumas questões. Sermos ecofreguesia, como aqui já foi dito, e haver tanto desperdício de água em alguns sistemas de rega. Sermos ecofreguesia e constantemente haver esse lixo acumulado junto aos contentores. Sermos ecofreguesia e substituir as árvores e os canteiros de flores por pedras. Sermos ecofreguesia e termos o Parque Central com um lago podre em que os peixes estão a morrer devido à falta de circulação da água. Portanto, mais do que sermos uma ecofreguesia, é todos, incluindo os cidadãos, criar condições para aí sim termos orgulho em ter este galardão que é pago, porque nós pagamos uma inscrição para concorrer a sermos ecofreguesia. Como em qualquer concurso. Então, mas pagamos, mas ser ecofreguesia não está a sugerir que nós pagamos o galardão. Espero que não esteja a sugerir isso. Não, que nós pagamos a inscrição. Pronto, a inscrição. Agora, a questão, não era muito mais orgulho ter realmente estes problemas resolvidos e aí sim temos direito ao galardão. Eu não sei que critérios é que são necessários, mas estes critérios, pelos vistos, não são tidos em conta. A ciclovia, realmente, eu já falei várias vezes, a ciclovia é uma mais-valia se chegar também até às praias.
se chegar, como aqui foi dito, provavelmente até alguns sítios rurais. Eu já falei tanto da ciclovia que se calhar vou passar agora para as hortas comunitárias. As hortas comunitárias foram pedidos por vários partidos já há vários anos e só recentemente é que foi concretizado. Isto parece que só parte do Partido Comunista é esta iniciativa, mas não, isto foi pedida por vários partidos já há imensos anos. Mas pronto, ainda bem, estou aqui a dizer que ainda bem que foi realmente concretizado. Em relação às praias e tudo isso, também o que é que pode ser feito, João? Em relação às praias, criar mais pontos de apoio. A Vacaria tem agora, a Praia do Porto das Carretas tem agora balneários públicos, e bem. Foi criado um passadiço até à praia, e bem, porque o passadiço estava sempre cheio de areia e as pessoas tinham que caminhar pela areia até à praia. Só que esse passadiço, por exemplo, foi criado e ainda não tem sequer um banco para as pessoas onde se possam sentar e limparem-se. Foi criado da ideia que, um bocadinho à pressa, sem criar todas as condições para quem vai frequentar uma praia. Existe possibilidade de fazer um sítio pedestre, uma passagem pedestre entre as praias do Porto das Carretas e a praia da Fonte do Cortiço, Areias Brancas, que era interessantíssimo, assim como foi feito na Costa de Santo André. A Costa de Santo André está claramente a morrer. Dou total razão ali à candidata do Renovar. Em tempos, a Costa de Santo André tinha muito mais movimento do que o que tem agora, e é incompreensível. Passaram 50 anos e vemos a Costa de Santo André cada vez mais a morrer. Foram feitas obras e o parque de estacionamento continua claramente em déficit. Na altura das praias. Mas quando eu digo em morrer, não é o facto de haver muita gente a ir às praias, é das condições que se dá às pessoas que vão à praia. Os restaurantes estão fechados. O hotel, finalmente, temos um hotel que, pronto, aí pode dar alguma dignidade àquela parte que o antigo hotel dava. Aí dou os parabéns realmente por ter sido feita alguma coisa, um privado, mas finalmente foi feita alguma coisa. As praias têm que ter melhores pontos. Os balneários estão incluídos num café. O café não é o melhor exemplo de imagem para a Costa de Santo André. Quem vai claramente ali às praias sente isso. Quem frequenta o próprio café sente isso. Mas isto são queixas que as pessoas têm, que nós temos que ver a imagem que passamos lá para fora. E não é só apenas o café. Não há um parque infantil na Costa de Santo André. Não há um parque infantil. Não entendo porquê, por exemplo. Obrigado, João. Vamos passar então aqui para o próximo tema, que são as iniciativas da freguesia, como a Corrida da Lagoa, as iniciativas de Natal, o Dia da Criança. Também o que é que a Junta de Freguesia, ou se for eleito Presidente da Junta de Freguesia, tem na sua ideia. Começando pelo Marco, agora que será o primeiro a responder. Marco, nestas áreas é para manter, melhorar aqui alguma coisa? Qual é a sua opinião? Eu acho que é para manter e melhorar, claro, sempre o objetivo acho que será sempre melhorar, isso é por todos nós, acho que pensaremos todos nesse. Como eu já tinha falado há bocado na última intervenção, o criar o dia da cidade e criar aí uma festa para dinamizar a cidade, porque eu acho que a cidade e a freguesia, mas pronto, a cidade, porque foi quando foi, digo eu, e esse dia seria o sétimo dia que foi considerado, foi elevada a Vila Nova de Santo André a cidade, e por isso podia ser institucionalizado esse dia. Estava a falar de fazer esse... Sim, em relação às iniciativas, sim, portanto, o que pode ser melhorado na sua opinião? Sim. O criar o festival, o criarmos os os chamados mais mercadinhos, uma vez por semana, uma vez um mercadinho chamado mercadinho rural, local, em que levasse os produtores da freguesia concentrados num só local a exporem os seus produtos para venda dos seus produtos e para os exporem. Dinamizar dinamizar o comércio, fazer feirinhas do comércio que está institucionalizado para que as pessoas, porque ainda há tempos vi que em Santo André há pessoas que não sabem o que existe em Santo André, os serviços que se podem prestar, que há os particulares que têm este ou aquele serviço, esse tipo de
de publicidade e de dinamismo, podia ajudar a dinamizar a freguesia, tudo isso. A corrida da Lagoa de ano para ano tem vindo a aumentar o número de participantes, é bom para promover a freguesia? Claro que sim, é bom, exatamente, para promover a freguesia, promover a Lagoa. Toda a gente vai à Lagoa e faz aquele percurso todo e vai lá e está, e ainda fica depois para o convívio que possa existir, e essa sim, mais corrida pela Europa, que existe também temos ali dentro no Parque Central, ali à volta, ali no Parque Central. O trail que tem aparecido e que vai haver agora, vamos ter uma prova, se não estou em outubro, do Atlo, que agora estava aqui do Atlo, exatamente, e acho que sim, esse tipo de iniciativas vão dinamizar Santo André e vão mostrar a freguesia, sim. Temos 30 segundos. A nível do Natal também a Junta de Freguesia faz iniciativas como a exposição de presépios, montras, tudo isso também, se for eleito, vai continuar com tudo isso? É tudo sim, eu considero que isso é essencial para mover a população, para dinamizar a nossa cidade, a nossa freguesia e tudo o resto. Se conseguirmos aumentar, criar mais iniciativas dessas, mesmo deslocalizando entre a freguesia, é sempre ótimo. Obrigado, Marco. Agora a CDU, David Gorgulho, portanto, tem realizado estas iniciativas. Já aqui também a possibilidade de melhorar alguma coisa, na sua opinião, fazer diferente nos próximos anos? Sempre, e quem estiver nesta posição e achar que está sempre tudo feito, não está aqui a fazer nada. São para manter, para reforçar, se possível projetar ainda mais. É que nós estamos a falar não só de grandes eventos, estamos a falar de marcas, estamos a falar de identidade da nossa freguesia. A corrida da Lagoa já tem quase 30 anos, é uma das corridas de estrada mais antigas do país, portanto nós temos aqui de facto uma marca importantíssima. A questão da festa de São Romão, a defesa das nossas tradições, a festa dos vizinhos, a identidade multicultural de Santo André, os nossos artesãos e os nossos produtores locais. Nunca como neste mandato houve tantas e tão boas iniciativas que incluíssem os nossos artesãos e os nossos produtores locais, que estão cada vez mais em praticamente todas as festas que nós organizamos. Não esquecer que também com o movimento associativo, por exemplo, do Festival das Cores, que é se calhar não é mesmo o maior evento que a freguesia tem nesta fase, em que tem uma organização tripartida entre uma associação, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Portanto, estes grandes eventos são eventos que não terminam naquele dia, não começam e acabam naquele dia, que trazem muita gente, trazem pessoas que depois de nos visitarem voltam mais tarde porque conhecem-nos, ficam a gostar de nós, marcam hotéis, estão na nossa restauração, e isto tem um efeito bola de neve. Por isso é que os eventos também são importantes. Não são importantes apenas por si, pelo aquilo que representam, pelo seu dinamismo, pelas tradições, pela cultura, pelo exercício físico, pelos bons hábitos de saúde, que nós temos sido uns grandes precursores nesse aspecto, mas também por tudo isto, por todo este bolo que aqui está incluído e que faz com que estas iniciativas sejam muito mais do que apenas iniciativas culturais e desportivas. E a nível de novas iniciativas, também tem alguma ideia de poder criar novas iniciativas? Nós estamos sempre à procura de espaço para criar novas iniciativas. Temos de perceber que ao nível dos serviços da Junta de Freguesia, as que nós temos por ano já são bastante exigentes e que nos retiram aqui espaço, muitas vezes, até para a realização de obra durante o verão. Portanto, temos que saber fazer esta divisão, sermos equilibrados, como se faz em qualquer freguesia, em qualquer município. Será importante, e falou-se disto logo no início, encontrar aqui soluções, e eu nisso concordo, mas eu aqui sou mais preciso. Não sei se pelo conhecimento que tenho, mas nós precisamos de pelo menos mais 2 trabalhadores para o exterior e mais 1 trabalhador para o interior da Junta de Freguesia. É preciso criar condições para isso, ao nível da forma de arrecadar receita, em conversas com a Câmara Municipal. É preciso mais e nós estamos empenhados também nisso. Já agora só aqui um esclarecimento. A loja do cidadão não veio para Santo André porque as lojas do cidadão têm que ir para as sedes dos municípios. É só isso. Muito obrigado, David. Vamos ouvir agora a Maria Cabral, da plataforma Renovar Santiago, também em relação a todas estas iniciativas, e a professora costuma frequentá-las, algumas pelo menos. Professora, o que é que pode ser aqui melhorado, alterado, o que é que se pode acrescentar a estas iniciativas?
Assim, é claro que estas iniciativas são para continuar, melhorar, são importantíssimas, são uma montra de Santo André e não só. Mas eu vou sugerir aqui algumas coisas. Claro que apesar da importância da Corrida da Lagoa, que já lá vou. Por exemplo, no Natal, e o David já sabe que eu nisto já o aborreci muito, no Natal, por exemplo, deverá existir um mercado do Natal no nosso Parque Central. Não necessariamente na relva, porque estamos no inverno, mas temos um espaço lá em cima, não é? Com infraestruturas amovíveis fornecidas pela freguesia, onde os comerciantes locais, assim como artesãos, restauração e associações, possam expor e comercializar os seus produtos numa época que é propícia a que se façam compras e que se saia para a rua, e o nosso Parque Central pode ser uma parte ativa nesta mini cidade de Natal, sem termos que recorrer a sítios privados. Pronto. Mas isso já acontece, não é? Já acontece. A organização da há um concurso de presépios e meia dúzia mas podemos acrescentar esta parte que eu acho mas essa que festa para o durante 3 comércio, dias ela já existe. o comércio é muito importante. Eu, como comerciante que fui também, não senti isto. Portanto, proponho. Então, a Corrida da Lagoa é um evento que já vai com 28 edições, deve continuar devido à sua importância para a freguesia e a localidade, valoriza a lagoa, a natureza envolvente, a reserva natural, junta desporto e natureza como formas de promoção da freguesia. Mas há aqui um senão. A requalificação do Parque de Merendas, que é tão importante, é uma promessa antiga e que continua por fazer. Está deplorável. Na Lagoa há projetos prometidos, mas muita obra por fazer. Como, por exemplo, a não existência de um espaço verde em condições, espaço imprescindível numa zona de lazer por excelência. Com os fundos comunitários foi feita a obra, mas nada disto é suficiente para a Lagoa de Santo André. Portanto, eu acho que a corrida é para manter o Dia da Criança. Eu aqui no Natal juntava dinamizar com o comércio, com a restauração, como em tantos sítios que fazem vinho quente e coisas natalícias, e as pessoas vão para Sines procurar, vão para outros municípios procurar, quando podem fazer ali em Santo André. Pronto, isto são as minhas... Outra coisa que pode ser feita é o 25 de Abril, em vez de festejarmos com um grande cantor, ano sim, ano não, porque não festejar todos os anos com a prata da casa, para além das coisas que se fazem com as crianças e todas estas atividades que fazem no parque, e por que não fazer uma festa em todas as freguesias com o que temos? Nós temos grupos corais, nós temos imensas coisas, teatro, tudo pode ser aproveitado para isso, em vez de estar a pagar balúrdios a cantores que vêm de fora, e depois um ano é em Santiago, um ano é em Santo André. Então, e o resto das freguesias, nesse dia em que só acontece em Santiago? Nós queremos também festejar isto. Fico essas propostas, se for eleita, para concretizar. Exato. João, agora consigo. Portanto, também, e o João, conhecedor da freguesia também, João, o que é que pode ser aqui melhorado nestas atividades todas? O que é que se pode acrescentar? Já muito aqui foi falado. É evidente que o STC não irá terminar com nenhuma iniciativa que seja uma mais-valia para a nossa terra e para os cidadãos, como estas que foram aqui faladas. Gostei muito de ouvir, achei interessante a ideia do renovar do mercado no Natal. Eu deixo aqui uma sugestão, porque não no nosso mercado municipal, é uma forma também de dinamizar o mercado, pode ser, que está totalmente ao abandono, e é realmente uma pena que o mercado esteja naquelas condições. É junto dos cidadãos que vamos perceber realmente o que é necessário melhorar em cada iniciativa. É isso é que se dá o nome de proximidade, ouvir os cidadãos. Mas não basta depois ouvir, tem que se passar da teoria à prática e fazer realmente essas iniciativas serem potenciadas. Aqui falaram aqui na Festa de São Romão, que também é uma festa importante para a freguesia de Santo André, o Festival Gastronómico da Lagoa, as férias em movimento, que podem ser melhoradas, que são fundamentais, sem dúvida nenhuma, para a população de Santo André. Pergunto-me se os cidadãos alguma vez terão sido ouvidos
no sentido de se poder melhorar esses eventos. Entristece-me ver em vários eventos, principalmente nos grandes eventos, não haver artistas locais a atuar. Não percebo porquê. Será que não são convidados para participarem nos eventos? Uma festa anual da cidade. Eu acho que é interessante a ideia de criarmos condições para no futuro existir uma feira anual. Eu falei em festa, mas é mais feira anual na cidade. Isto não tem nada a ver com a feira anual da aldeia, que também tem condições para melhorar. Eu acho que Vila Nova de Santo André ficava a ganhar se houver realmente uma grande feira anual na cidade de Vila Nova de Santo André. Pronto, isto são tudo ideias que... E acumulava com a da aldeia, João? Qual é? A da aldeia tem o ano, no dia de Santo André, é feita e bem a festa na aldeia, que já foi na estrada municipal e que agora tem outra localização. Mas essa feira tem que ter uma especial atenção devido à data em que é realizada, e tem que ser naquela data. Mas porque chove muito, tem que se criar condições para que realmente haja menos problemas nesse sentido, porque a chuva não somos nós que podemos controlar, não é? Mas podemos fazer melhorias no piso e tentar melhorar essa feira. Portanto, o João defendia uma feira na cidade, por exemplo, onde é feito um mercado mensal, né, possivelmente? O espaço terá que ser estudado, realmente qual é a melhor localização para esta feira. Não nos vamos precipitar, dizer que é lá e depois não ser aí. Mais alguma ideia que tenham de realizar alguma... A ideia passa realmente para potenciar as que existem. Existem eventos, o Festival das Cores, não foi aqui referido, que tem um grande orçamento da Câmara Municipal, atualmente é de 100 mil euros, há alguns anos foi superior a isso, e houve na altura bastantes falhas e queixas de quem participava no próprio evento, como falhas a nível de iluminação, que agora foram corrigidas. Com o tempo, na ideia realmente que os participantes na feira foram ouvidos e que melhoraram algumas coisas. Agora tem que se continuar a potenciar essas feiras, mas eu não sei porque é que, continuo a dizer, porque é que os artistas locais, que são mais baratos muitas vezes a nível financeiro, o orçamento para contratar um artista local, não são parte integrante destes eventos. Obrigado, João. Vamos agora então entrar aqui na última ronda, que é livre para cada um falar daquilo que entender, que não foi dito, que queiram acrescentar, queiram reforçar alguma coisa, e começamos pela CDU. David Gorgulho, do que aqui não falámos, ou do que aqui falámos, o que é que ainda pode dizer à população de Santo André para que vote, neste caso, na CDU? Bom, isto, tanto aqui foi falado de alguns projetos que são claramente projetos da Câmara Municipal, que eu não gostava de fugir aqui a uma ou duas situações, porque nós, quando chegamos a esta fase e comunicamos, seja num debate, seja em que situação for, é porque já caminhamos um pouco. Nós temos projetado, em conjunto com a Câmara Municipal, a reconversão das piscinas do Clube de Ténis de Santo André, para conseguir devolvê-las à população, com um projeto aqui muito interessante e que esperamos que possa de facto ser uma realidade. A questão do Centro de Artes está também a ser equacionada com seriedade pela Câmara Municipal, portanto também por aqui acho que estamos todos a falar a mesma língua e esperamos que seja de facto desta que isso possa acontecer. Queremos melhorar as condições, continuar a melhorar as condições da Junta de Freguesia, dos nossos trabalhadores, as condições de trabalho. Fizemos um trabalho grande ao longo deste mandato nesse sentido. Queremos renovar a imagem institucional da Junta de Freguesia, criar uma aplicação móvel da Junta de Freguesia de Santo André, com uma nova plataforma de ocorrências, modernizar a nossa newsletter e agenda da freguesia, continuar a promover assembleias de freguesia descentralizadas, promover reuniões sazonais na zona rural da freguesia de Santo André. Fizemos uma neste mandato, queríamos ter regressado o ano passado por questões de agenda, não conseguimos lá voltar, mas só esse detalhe fez com que conseguíssemos resolver aqui uma série de coisas, outras ainda estão pendentes. Depois queremos apostar também na requalificação do terrado mensal, continuar a promover iniciativas de apoio ao comércio local, e tanto no ordenamento do território, como no ambiente e sustentabilidade, como no desenvolvimento e coesão, temos aqui um trabalho muito grande pela frente, mas um trabalho também realizado nesse aspecto, que eu acho que está à vista de todos. De resto, dizer, para terminar,
que esta é uma candidatura da experiência, mas não é só da experiência, é da juventude, é da irreverência, é da modernidade e de uma aposta segura. Votar na CDU é garantir que continuamos a ter, por exemplo, espaços verdes e limpeza urbana que orgulhem os cidadãos de Santo André, é garantir permanentemente uma qualificação dos espaços públicos, é garantir que as pessoas têm sempre alguém ao seu lado para lutar pelas suas justas causas, e isso é muito importante que assim aconteça. É a candidatura que tem pessoas com um lado humano fortíssimo, e hoje em dia não basta ser um político, tem que se ter um lado humano desenvolvido da forma como a sociedade está. Nós somos essas pessoas, inclusive é os reforços que nós temos na nossa lista, e gostava de dar aqui um grande abraço para todos os membros da lista da CDU na freguesia de Santo André, com um cumprimento especial para os novos candidatos, que são 9, que de facto encarnam todos esta personalidade, esta dimensão humana. Estes somos nós, temos passos firmes dados, temos uma liderança forte, provas dadas, disponibilidade total, que é muito importante para a freguesia de Santo André, e requer toda esta dedicação que o amor de um filho da terra pode dar. Esta é a CDU para Santo André, estamos prontos para continuar e mais motivados que nunca. Muito obrigado por ter estado aqui neste debate, David Gargulho, da CDU. Vamos ouvir agora a Maria Cabral, da plataforma Renovar Santiago. Maria, o que é que ainda pode acrescentar aos seus eleitores para que votem na plataforma? Primeiro quero referir aqui que todos os projetos apresentados pela plataforma Renovar são apresentados com seriedade. A Câmara tem saldo para fazer obras, umas são feitas e bem, mas devido à contenção a que a freguesia está sujeita, as obras importantes para a freguesia acabam uma parte delas por nunca, mas nunca acontecer. A plataforma cidadã Renovar Santiago do Cacém junta pessoas de diferentes gerações, com e sem partido, a maioria independentes, gente comum que aspira a uma mudança a sério no concelho e, portanto, também nas freguesias. Agradecemos aos partidos que nos quiseram apoiar, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PAN, constituindo a coligação que suporta juridicamente esta candidatura e que aceitaram que escolhêssemos os candidatos e fizéssemos este programa de modo aberto, transparente e independente. Ouvir as pessoas, recolher opiniões, sugestões é para nós fundamental, com uma vista a uma governação local pública mais democrática e inclusiva. Queremos que todas as pessoas que aqui vivem e trabalham tenham uma voz ativa e respeitada. Lutamos pela renovação, união e agregação da população do concelho de Santiago do Cacém. No dia 12 de outubro, vota Renovar. Muito obrigado também pela sua participação, Maria Cabral, da plataforma Renovar Santiago. Agora, João, portanto, recordo uma vez mais que o João é o número 2 desta lista, o Luís Santos é o número 1 do STC, Somos Todos Cidadãos. João, o que é que ainda pode acrescentar para apelar aos eleitores de Santo André que votem no movimento? Com certeza, os cidadãos de Santo André não andam a dormir. Em 2005, o auditório, já com o projeto feito, constava no programa do Partido Comunista. Passado 20 anos, não existe auditório em Santo André, mas vai existir. Em 2017, foi prometido pelo Partido Comunista o início da requalificação do mercado municipal de Santo André, com término em 2019. Estamos em 2025 e o mercado não chegou a ser requalificado, mas vai ter de ser. Em 2018, foi prometido pelo Partido Comunista a implementação em Santo André do sistema de bicicletas partilhadas. A promessa não foi cumprida, mas vai ser. Em 2019 foi prometido pelo Partido Comunista a criação de bolsa de estacionamento no terminal rodoviário. O que lá foi feito não dignifica Santo André. Os autocarros continuam a parar na estrada principal. Ainda naquele terminal há imensas falhas, junto também à praça de táxis. Se recuarmos mais atrás no tempo, a maior parte das pessoas desconhece que ainda no tempo do grupo desportivo da Neste, existiu no terreno ao lado do grupo, cedido pela Câmara Municipal, um projeto para uma piscina coberta, com tudo aprovado para a sua concretização. Tinha um custo total, na altura, em 1995, de 365.602 contos, onde a Câmara só tinha de participar com 10 mil contos. Passaram 30 anos e continuamos sem piscina, mas vamos ter. Existe uma escola secundária que em tempos foi uma das melhores no país, que precisa de ser requalificada. Um quartel da GNR que precisa de melhores condições. A estrada Giz deixa o resto, que também tem de ser requalificada.
sem desfazer do que foi feito, existe uma panóplia de outras coisas que ficaram por fazer. O caminho mais perto de tudo isto ver a ser concretizado é o STC, Somos Todos Cidadãos, vencer as eleições no próximo dia 12 de outubro. Obrigado, João, por ter cá estado a substituir o Luís Santos, que por motivos pessoais não pode estar, e vamos terminar com o Marco do Chega. Marco, também o que é que pode dizer mais, apelar aos eleitores de Santo André que votem no Chega? Eu acredito que Santo André merece mais, por isso vimos com esta candidatura. Não tem que ser um continuar do que já existe, de promessas que muitas delas ficaram por cumprir e que foram prometidas sistematicamente, ano após ano, nos seus planos que foram publicitados. O nosso mandato tem um objetivo claro, que é valorizar a freguesia, responder a necessidades concretas que há muito se aguardam a solução. As acessibilidades, as estradas, os caminhos vicinais, criando caminhos mais seguros. A eficiência na recolha dos resíduos. Muitas vezes vimos lixo, caixotes de lixo à volta cheios de lixo e ficam ali dias e dias e dias e não há recolha. Sei que isso é uma competência da Câmara, mas a Junta de Freguesia tem que estar presente e tem que denunciar. A requalificação do Parque Central, transformando num verdadeiro espaço de lazer e convívio. A reabilitação de espaços públicos. Estou-me a recordar que, por exemplo, em Santo André existe uma única casa de banho pública que está sempre aberta. A outra é da Junta que está no mercado municipal, e não existe mais nenhuma casa de banho pública, pelo menos que eu me recordo, estou farto de pensar, a não ser a que está no Parque Central. É uma área grande. Santo André, estou a falar de Santo André cidade, não estou a falar da freguesia, claro. E acho que merece, pelo menos, a construção de pelo menos mais uma ou duas casas de banho públicas para fazer necessidades à população e a quem cá vem que pode ter esse tipo de necessidades. Queremos de alguma forma muito especial criar atenção à prestação de cuidados de saúde na habitação. Queremos uma gestão próxima, transparente e eficaz, uma junta de freguesia capaz de ouvir, decidir e agir com rapidez, ouvindo toda a população. Por isso, implementaremos o dia fixo em que o Presidente da Junta ou quem o representa legalmente estará presente em diferentes locais da freguesia, ouvindo diretamente os cidadãos e dando resposta às suas preocupações. Não prometemos, comprometemos a dar voz a Santo André, a valorizar esta freguesia tantas vezes esquecida e construir para todos um futuro melhor. Obrigado, Marco. Portanto, obrigado ao David, da CDU, ao João Fonseca Santos, do STC Somos Todos Cidadãos, ao Marco Guerreiro do Chega e à Maria Cabral, da plataforma Renovar Santiago, são os 4 candidatos à freguesia de Santo André. Obrigado por terem cá estado, por esclarecer os eleitores de Santo André. Nós terminamos por aqui. Amanhã juntamos aqui à mesa da rádio os candidatos à Junta de Freguesia de Sines.